Olá, pessoal, boa tarde. Gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre das várias novidades que repercutiram da semana passada para hoje, até hoje. Vamos falar, o STF está muito ativo, né? Muitos novos julgamentos, então foi até difícil escolher um tema para a gente tratar no nosso retrospecto de hoje, mas eu escolhi falarmos um pouquinho sobre o que ficou definido em relação à tributação de softwares, tá? E aí, dando tempo, também vamos falar um pouquinho sobre a questão do diferencial de alíquota também, deixar todo mundo na mesma página aí pra gente ficar todo mundo bem atualizado aí, promover algumas discussões sobre esse tema, tá? Então, vamos começar nosso retrospecto de hoje falando um pouquinho sobre a tributação de softwares, o que ficou definido. Então, já vimos, né, na semana passada, quem me acompanha ali pela comunidade tributarista do futuro, a nossa comunidade fechada lá no Facebook, já comentei que o STF já tinha começado a julgar e já tinha essa questão das definições, o que ficou definido, qual tributo que incide ou não incide. Eu vou recapitular isso com vocês hoje. E daí estava pendente a questão da modulação dos efeitos, né? Ou seja, como que essa decisão vai atingir as diferentes situações, tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que aconteceu, tá? Então, o STF definiu lá na semana retrasada, vamos ver certinho aqui a data. Definiu na semana retrasada nada, na semana passada definiu que o tributo que deve incidir sobre softwares, tá? Software de uma forma geral, não é o ICMS, tá? Não é o ICMS como antes ele entendia, foi software de prateleira, aquele software que ele é feito, produzido de uma forma só, vendido em escala, esse software ele está sujeito à incidência do ICMS. Esse era o entendimento anterior, tá? O que o STF decidiu, mudou todo o entendimento, falou, não, software independente da forma, tá, do formato, se ele é produzido e vendido em escala ou não, tá, se ele é feito de forma personalizada, se ele é disponibilizado pela internet, se ele precisa de um hardware, hoje acho que nem tem mais softwares em hardware, né, softwares vendidos em algum tipo de hardware, mas ele unificou que o tributo devido sobre softwares é o ISS, tá? O Imposto Municipal é Imposto sobre Serviços, ok? E essa é uma discussão muito antiga já, inclusive eu já até fiz lives no passado em que fazia essa distinção entre se o software ele era de prateleira ou não, e agora o STF mudou e até ele mudou de forma correta, acertada, porque a gente já não tem há muitos anos mais essa distinção entre softwares personalizados ou softwares mais voltados assim a uma situação específica, e aqueles softwares vendidos daí de forma na escala aí, como chamado software de prateleira, como se fosse no supermercado e comprasse. Como a internet evoluiu, como o mundo evoluiu, né? Hoje as grandes empresas de tecnologia fazem o software como um serviço, né? Ele acabou se transformando em SaaS, né? Software as a Service, né? O chamado SaaS. Então, com essa mudança da forma de se fazer e de se vender os softwares, o STF também analisou essa realidade atual para mudar o seu entendimento anterior, falando não. Cada vez mais os softwares estão sendo vendidos mesmo, eles são disponibilizados via download ou via acesso com login e senha, né? Até via download reduziu muito, né, o número de softwares que são disponibilizados via download. Hoje em dia a maioria dos softwares acaba sendo disponibilizado via login e senha, né, uma plataforma própria com login e senha. Alguns ainda você faz download, mas a tendência grande é que os softwares realmente eles passem a ser cada vez mais disponibilizados como serviço mesmo, um login e uma senha. E aí, em virtude disso, tá, modificou-se o entendimento para falar que não é o ICMS, mas sim o ISS que incide nessas situações,
ok? E aí, gente, as questões começaram a surgir. Por quê? Porque nós tínhamos diversas situações, tá? Diversas situações. Nós tínhamos aquelas empresas que já recolhiam ICMS porque adotavam o entendimento anterior, falando, não, se eu estou vendendo em escala, não estou personalizando o tipo do software dependendo do meu cliente, estou vendendo em escala, então vou recolher ICMS sobre esse meu software. Então, tinham aquelas que recolhiam dessa forma. Tinham aquelas que já entendiam que era serviço e sempre recolheram o imposto sobre serviços. Tinham aquelas que ajuizaram demandas questionando, porque não sabiam. Então, tinham ações judiciais, tem ações judiciais diversas tramitando para saber qual que é o tributo devido. Tinham aquelas que recolhiam ICMS e o Estado foi lá e autuou. E acabaram tendo que fazer defesa. E isso virou um contencioso judicial depois. Então, estão se defendendo sobre essa cobrança do Estado cobrando ICMS sobre aquele software. Tinham aquelas empresas que realmente estavam aí ou atuando no Poder Judiciário como credoras, né, de um direito, ou seja, estavam questionando a legitimidade, determinando se era o ICMS ou ISS, algumas ajuizando demandas contra os municípios, outras contra o Estado. Então, a gente tinha diversas situações, tá? Com esse julgamento do STF, e com agora a chamada modulação dos efeitos, ou seja, o STF definiu, tá? Definiu quais vão ser as situações em que essa decisão vai atingir todas essas diferentes situações que eu mencionei para vocês. Então, ele definiu 8 formas de modular os efeitos, tá? De retroagir ou não retroagir os efeitos dessa decisão, ok? Então, por quê? Porque começou a se questionar, gente, se naquelas situações em que, eventualmente, eu não tenho ação judicial, mas eu estou recolhendo o ICMS, e agora o STF vem falar que não é ICMS, é o ISS, se eu, empresa, tá? Empresa aí que vende o software, se eu vou ter o direito de buscar os 5 anos que eu estou recolhendo indevidamente esse tributo e pedir a restituição desse tributo nesses 5 anos, ok? Essa é uma situação. Também existia aquela situação em que o contribuinte ele ajuizou, ele não ajuizou a demanda e simplesmente não está pagando tributo nenhum, tá? Não está pagando nem o ICMS, não está pagando nem o ISS. E aí, como que fica essa situação, tá? E existem também aquelas situações em que o contribuinte recolheu no determinado período o ICMS, depois passou a recolher o ISS, como que fica, se no período que recolheu o ICMS tem direito a restituir ou não, tá? Então, o que o STF analisou e definiu em relação aos efeitos desse entendimento dele que consolidou que o tributo devido sobre softwares é o ISS, tá? O que ele falou? Olha, quem estava recolhendo ICMS e não tem nenhuma demanda ajuizada, sinto muito, não vai ter direito a retroagir, não vai ter direito a recuperar esse tributo nos últimos 5 anos. Então, gente, não está se abrindo uma nova possibilidade de recuperação de crédito, tá? Essa decisão não abriu a possibilidade de recuperar os últimos 5 anos, ok? Então, mesmo que eventualmente vocês conheçam aí alguém, alguma empresa que estava recolhendo ICMS e agora se tem esse entendimento de que é o ISS, essa empresa, sinto muito, ela vai passar a recolher o ISS, mas não vai poder recuperar o passado. Então, o que a gente tem que fazer? Os profissionais, os tributaristas têm que orientar a partir de quando as empresas que estavam eventualmente recolhendo ICMS vão passar a recolher ISS, tá? Então, aí vai passar, a partir do momento que essa decisão seja publicada, tudo certinho, aí ela vai poder mudar o tributo, ok? Então, não vai mais recolher ICMS, vai recolher o ISS, ok? Se a empresa não recolheu nenhum dos 2 tributos nos últimos 5 anos,
que vai acontecer? Os municípios vão poder exigir. Eles vão poder, sim, retroagir os 5 anos, pegar os 5 anos em que não houve o recolhimento do ISS e vão passar a pedir, vão passar a cobrar esse ICMS respeitando-se os prazos decadenciais, tá? Se não tem cobrança, se não tinha ainda lançamento, respeitando-se os prazos aí da legislação, ok? No caso das empresas que têm ação ajuizada, então vamos pensar, tem uma ação em que eu sou réu, ok, dessa ação, e aí nesse caso em que eu sou réu, o Estado está cobrando o ICMS de mim, tá? Essas ações em que o Estado está cobrando o ICMS das empresas que vendem softwares, essas ações vão ser extintas em virtude dessa decisão. Essas ações não vão prosperar, elas vão ser extintas, vai se aplicar essa decisão, que essa decisão tem repercussão geral, reconhecida, então vai aplicar, vincula todo mundo, e essas ações vão ser extintas, ok? Se você tem ação judicial em que você está depositando, ou que você tem uma liminar, e aí essa liminar, né, te possibilitou o não recolhimento de um determinado tributo, então vamos pensar, se você tem uma ação ajuizada contra o Estado para reconhecer o direito de não incidir o ICMS sobre o software que você vende, ou que o seu cliente vende, aí nesse caso, você tem uma liminar, beleza, você não vai recolher mesmo. A única coisa é que você vai ter que recolher o ISS, se você já está recolhendo, ok. Se você não está recolhendo, tem que recolher o ISS, ok? Não, o ICMS não vai mais ser devido nessas situações. Se temos municípios cobrando ISS, você é um réu aí em alguma execução fiscal em que o município está cobrando o ISS sobre a venda de software, me desculpe, você vai perder essa situação e aí vai ter que recolher, vai ter que regularizar esse ISS, ok? É muito possível, tá? Dependendo do nível de contencioso, dependendo do volume de empresas que não estavam recolhendo o ISS, que alguns municípios aí abram algumas possibilidades de parcelamentos especiais para regularizar isso. Contudo, as grandes empresas, vamos pensar, as grandes empresas de software, elas ou já tinham demanda, tá, para afastar a incidência do ICMS, então, como já tem demanda, vão acabar ganhando essas demandas, tá? Ou se eventualmente alguma, mas acho que daí das grandes não tem, né? As grandes empresas realmente já se precaveram, foram para o judiciário e não estavam recolhendo ICMS, mas eventualmente se tiver alguma, agora vai deixar de recolher, vai passar a recolher o ISS, tá? E aí vocês podem me perguntar, Letícia, na prática, isso é bom? O que vale mais a pena, tá? Vamos pensar, gente, vamos pensar aí na cadeia. O ICMS é um imposto não cumulativo, Então, ele é não cumulativo, contudo, mesmo sendo não cumulativo, a cadeia aí, vamos pensar, de produção e de revenda de software, não se exige aí não se tem aí diversos, né, elos que você vai lá, tem uma indústria, daí da indústria vai para o atacadista, do atacadista vai para o varejista, do varejista vai para o consumidor final, que você possa ir fazendo os creditamentos de ICMS ao longo da cadeia. Isso não existe, porque é um bem intangível, né? Você ali é um bem intangível, software intangível, você simplesmente disponibiliza, não tem toda essa cadeia. Então, mesmo ICMS, mesmo sendo não cumulativo, você não tem muito essa possibilidade de créditos e débitos aí ao longo da cadeia, tá? Para fins de ICMS, então acaba que o ICMS ele sempre fica mais caro mesmo. Além disso, ou no máximo vai empatar, né? Dependendo, tem municípios que já reduzem a alíquota do ICMS, mas muitos municípios reduzem a alíquota do ISS também para softwares, tá? Tem muitos municípios que deixam essa alíquota em 2% quando é software, então acaba sendo mais vantajoso o ISS de uma forma geral, de uma regra, pensando assim, no geral, o ISS é mais vantajoso, né? Então não à toa que as grandes empresas de software elas tinham demandas aí ajuizadas para afastar a incidência do ICMS. Ok, pessoal? Então,
em relação ao que vai mudar especificamente na tributação, as novidades sobre a tributação sobre softwares, é que agora consolidou-se que o tributo é o ISS, não o ICMS, e isso não está abrindo a possibilidade da recuperação dos últimos 5 anos por conta de o STF estar modulando aí os efeitos dessa decisão, e com essa modulação ele está fechando as portas para que os contribuintes que eventualmente estivessem recolhendo ICMS tenham o direito de recuperar esses 5 anos, tá? Na prática, a maioria já não estava mesmo recolhendo ICMS, ok? A maioria já vinha recolhendo ISS ou, no máximo, já tinha uma demanda ajuizada. Tá bom, pessoal? Pessoal, então vamos lá. De fato, diferencial de alíquota, Emenda Constitucional 87 de 2015. O que vem estabelecer a Emenda Constitucional 87 de 2015? Falando que nas vendas para consumidor não contribuinte do ICMS, tá? O imposto do ICMS seria devido, tá? Então, seria devido à alíquota relacionada à alíquota interestadual para o estado de origem, e o diferencial de alíquota entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, esse diferencial de alíquota deveria ser pago para o estado de destino, tá? Então, isso ficou muito evidente para as compras não presenciais, então compras de comércio eletrônico, para consumidor final em outros estados. E o que aconteceu? Veio a Emenda Constitucional número 87 de 2015, CONFAS regulamentou isso, os estados começaram a aplicar. Já logo na sequência, houve uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, em que se questionou toda essa possibilidade, né, de você cobrar, dos estados cobrarem o diferencial de alíquota, principalmente para as empresas do Simples, mas questionou de uma forma geral, em especial para as empresas do Simples Nacional, porque as empresas do Simples Nacional têm uma previsão constitucional e uma previsão específica numa lei complementar, que é a Lei Complementar 123, e a Lei Complementar 123, ela fala de substituição tributária, mas não falava de diferencial de alíquota, tá? Então, se isso seria aplicável, poderia ser aplicado para empresas do Simples Nacional, não. O STF lá já tinha dado uma medida liminar afastando a possibilidade do DIFAL para as empresas do Simples, ok? E aí, ficou pendente do STF realmente ver se ia manter essa liminar para as empresas do Simples e como que ia ficar a situação das empresas fora do Simples, tá? Os contribuintes normais do ICMS. E agora o STF, na semana passada, também finalizou esse julgamento. O placar aí estava bem apertado, né? Mas realmente ficou o entendimento de que os estados não podem, tá? Eles não podem cobrar o diferencial de alíquota até que haja uma lei complementar, tá? Regulamentando isso em nível nacional, tá? Não basta lá um acordo no âmbito do CONFAS, um convênio no âmbito do CONFAS, precisa sim de uma lei complementar, e aí sim você regulamenta no CONFAS, e do CONFAS os estados inserem nos seus regulamentos do imposto do ICMS, tá? Como hoje existe para benefícios fiscais, por exemplo. Para benefício fiscal é assim, você tem uma previsão constitucional, a Constituição em relação a benefícios fiscais, você tem uma lei complementar, que é a Lei Complementar número 24, número 24 de 70, alguma coisa, e aí daí você tem a regulamentação no âmbito do CONFAS e os estados regulamentam via decreto, tá? O que acontece? Muitos estados regulamentaram a questão do DIFAL via lei ordinária, não lei complementar, e o próprio CONFAS, mas faltava uma lei complementar obedecendo-se ali à hierarquia das normas prevista na própria Constituição. A Constituição prevê que para qualquer normas gerais de tributação, ela prevê que precisa mesmo de uma lei complementar. E aqui, no caso, não tinha, então isso gerou toda essa discussão. E o STF realmente decidiu que os estados não podem cobrar esse DIFAL, tá? Nessas vendas não presenciais, que impactam muito o comércio eletrônico, mas não apenas o comércio eletrônico, tá? Mas impactam venda para consumidor final, tá? Em outro estado da federação, não podem cobrar o DIFAL, tá?
Por que o default é algo que realmente ingessa as operações? Porque cada empresa que faz venda para consumidor final estabelecido em outro estado, se tem consumidor final estabelecido nos 27 entes, né, entes federados ali, pensando nos 26 estados mais o Distrito Federal, vai ter que recolher para 27 entes diferentes, o ICMS no diferencial de alíquota. Então, isso logisticamente estava causando aí uma questão muito complicada para as empresas. Muitas acabaram tendo que organizar o seu compliance tributário interno, organizar suas atividades para poder sim saber como que ia ser feito esse recolhimento diferencial de alíquota. Outras acabaram ingressando em juízo, e aí o principal realmente eram as empresas do Simples, que também muitas ingressaram em juízo, outras estavam se valendo dessa medida do próprio STF, enfim, tinham diversas situações aí. E agora, o que o STF definiu? Também estava definindo aí a questão da modulação dos efeitos, tá? Então, o que o STF definiu? Beleza, os estados não podem cobrar, contudo, a partir de quando que os estados não podem cobrar? A ideia é que já não pudesse desde já, tá? Mas não, o STF está falando, não vão poder cobrar a partir de 2022, ok? Podem cobrar nesse ano, não vão poder cobrar a partir do ano que vem. Existe aí, gente, um intervalo de um ano inteiro, né, de um ano inteiro, para os estados continuarem cobrando, e outra, para que os estados possam exigir que o Congresso Nacional edite uma lei complementar para que já a partir do ano que vem eles continuem simplesmente fazendo a cobrança que eles já vinham fazendo, ok? Então, em relação às empresas do Simples que já tinha essa medida liminar, beleza, elas não vão precisar pagar o retroativo, tá? Empresas que têm ações ajuizadas, tá, relacionadas ao diferencial de alíquota, aí sim, essas empresas aí vão poder se valer dessas decisões desde a partir, pegando aí todo o período retroativo, né? Então, vamos pensar se elas pediram repetição do indébito, observando as normas aí de quem que tem competência para pedir essa repetição do indébito, na questão de semestre ou não vou entrar nesse detalhe agora, mas essas vão ter aí, para elas vai se aplicar ali no âmbito do processo judicial delas, tá? Então, também aí as grandes empresas de comércio eletrônico também têm ações ajuizadas, e aí elas têm, a decisão vai se aplicar no âmbito, se elas pediram para deixar de recolher desde o início, não vão precisar recolher mesmo o diferencial de alíquota, aliás, não porque é inconstitucional. E aí a questão da repetição de indébito vai ficar previsto para cada pedido específico de cada ação judicial, ok? Letícia, não ingressei agora, vale a pena ingressar? Eu vou dizer para você agora que o STF já modulou os efeitos para o futuro, não vai valer a pena, porque ele já modulou para o futuro. Então, acho que vai ficar bem limitada essa possibilidade de agora entrar com a ação. Então, ou já entrou, ou se não entrou, vai ficar difícil aí de você conseguir entrar agora para poder pedir a repetição de indébito dos últimos 5 anos, tá? Porque o STF já modulou os efeitos. Lá para frente vai passar a ter vigência a partir do ano que vem apenas. Tá bom, pessoal? Bom, gente, só recapitulando para vocês, todas as notícias relacionadas às atualidades tributárias, para quem não sabe ainda, nós publicamos toda segunda-feira no blog da Amaral Yazbek Advogados, o site é ayadvogados.com.br, seção do blog. Lá na seção do blog vocês procurem por retrospecto tributário. Lá vai ter todo o compilado que a gente faz semanalmente das principais notícias do mundo tributário que repercutiram na semana anterior, tá? Eu sempre trago na segunda-feira, às 13 horas, seleciono uma, no máximo 2 notícias para trazer para vocês, tá bom? Acabando aqui, a gente vai lá para a comunidade, tá? Aí, se tiver o pessoal com dúvidas, deixa eu ver quem tá aqui, porque tem algumas pessoas fazendo comentário, tá, gente? Para até não atrasar muito depois,
eu vou limitar um pouquinho esses comentários, daí eu vou entrar lá, o pessoal da minha comunidade, para a gente continuar fazendo essa discussão, falando de outras atualidades tributárias aí, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver o que tem de perguntas aqui. Já que você perguntou, e a diferença de alíquota nas aquisições fora do estado? Ou você está perguntando, é a diferença? Porque aqui não, o que o STF o que ele julgou é quando você faz vendas, então o vendedor que vende para fora do estado para não contribuinte do ICMS, tá? O consumidor final não contribuinte, então pega muito comércio eletrônico, tá? Venda interestadual aí via comércio eletrônico, você vai fazer a entrega para outros estados, tá bom? Então, assim, não é aquisição fora do estado entre contribuintes do ICMS, tá? Não é isso que o STF julgou. Ele julgou as vendas para não contribuinte do ICMS, tá? Não é antecipação, não é o ICMS antecipação, é o diferencial de alíquota, são coisas diferentes, tá? Então, o ICMS antecipação, sim, quando você faz venda interestadual em que você está vendendo para outro contribuinte do ICMS, aí os estados regulamentam, tá? Inclusive tem discussões também sobre os estados regulamentando isso via decreto, sem ter lei, enfim, mas é uma outra discussão, não é isso que a gente está falando hoje, tá? Hoje a gente está falando as vendas interestaduais para não contribuinte do ICMS, tá? Que é o chamado diferencial de alíquota, em que esse diferencial entre a alíquota interna e a alíquota interestadual deve ser pago para o estado do destino e não no estado da origem, tá bom? Não sei se eu me fiz claro, se era essa a tua pergunta. Carol está perguntando aí, enquanto não for publicado, não for dada a ata de julgamento, se vale a pena entrar. Carol, é um risco, até dá para entrar, mas eu acredito que porque como o STF já definiu que ele vai modular, né, ele já definiu que essa decisão vai ter vigência lá a partir de 2022, vai ser muito fácil ele falar, olha, eu julguei agora, tá? Eu julguei agora dia 20, deixa eu ver que dia que foi, dia 24, 25, foi agora, 26, não lembro. Mas, então, entre essa data, do dia 26 até lá 2022, os estados vão continuar podendo cobrar, então ele limitou nesse sentido. Dá para correr o risco porque a gente não sabe exatamente, até que saia a publicação do acordo, até que tenha certinho como que vai ficar essa modulação do efeito, dá para entrar, pode ser que seja inócuo, né? Então vamos pensar assim, o risco das ações judiciais de agora até a publicação do acordo, quando ficar bem certinho quais são as possibilidades de modulação dos efeitos, esse risco dessas ações é um pouquinho maior, porque pode ser que elas acabem não tendo efeito nenhum. Pensando em fazer um mandado de segurança, até ok, né? Até ok, você pode até tentar, mas porque o mandado de segurança você tem ainda essa questão de poder fazer compensação do passado, pensando que ICMS sempre vai ter que ver cada estado como que é a questão dentro do estado da compensação, então teria que analisar caso a caso e é um risco maior, tá? É um risco maior. Tá. Já que depois você leva a tua dúvida lá para o Zoom, a gente discute, porque o que você está perguntando é outra coisa, tá? Está perguntando sobre as vendas da antecipação de ICMS, tá? Também tem uma outra discussão em cima disso, a STF já definiu também para algumas legislações de alguns estados, tá? Mas é uma outra discussão, inclusive já tem tema de repercussão geral também, tudo. Paulo está falando, ICMS para software não será cobrado mesmo, apenas ISS. Isso mesmo, Paulo, só ISS. A Denise, estado da alíquota 12 vende para o... então, gente, o diferencial de alíquota, olha só, vamos pegar um exemplo prático, tá? Vamos pensar ali que o Magazine Luiza, tá? Agindo como Magazine Luiza, não como Marketplace. Ele vendeu lá no site dele, tá? No site de Marketplace dele. Ele vendeu uma geladeira para o Magazine Luiza. Vamos pensar que o centro de distribuição dele deve ser São Paulo, não sei, imagino que seja São Paulo. Então, ele tem o centro de distribuição em São Paulo e foi lá um consumidor, entrou no site do Magazine Luiza e comprou uma geladeira e esse consumidor, ele está lá Porto Alegre, tá? Rio Grande do Sul. Então, o que acontece? É uma venda interestadual, certo? Vai sair de São Paulo, vai ser entregue lá no Rio Grande do Sul, ok? Via de regra,
São Paulo, tá lá, pega a alíquota interestadual, 12%, recolhe para São Paulo 12%. O que veio falar a Emenda Constitucional 87 de 2015? Que nessas situações de venda para não contribuinte, para privilegiar aí um equilíbrio entre todos os países, os estados da federação, porque pensando que a maior concentração dos centros de distribuição está no sul e sudeste, daí você deixa de privilegiar lá os estados do norte, do nordeste e tal. Aí o que acontece? A Emenda Constitucional 87 veio falar assim, olha, nessas situações, tá? Nessas situações, você vai pagar um diferencial de alíquota, tá? De 12%, vamos pensar para 18%, 6% você vai pagar lá para o Rio Grande do Sul. Você lá para o norte, né? Desse diferencial de alíquota respectivo. Isso para consumidor não contribuinte do ICMS, tá? A outra situação que se discute é sobre a possibilidade dos estados instituírem uma antecipação, chamada ICMS antecipação, na entrada de mercadorias de outros estados. Então, tá vindo uma mercadoria, seja para contribuinte, para não contribuinte. Então, já na barreira fiscal, na cruzar a barreira, os estados cobram ali um ICMS antecipação, tá? Então, essa é uma outra situação que também se discute. O STF julgou aí algumas legislações estaduais inconstitucionais, porque regulamentaram isso via decreto e não via lei, tá? Mas é uma outra situação, tá? Inclusive, as próprias empresas do Simples Nacional sofriam com isso também, de fazer venda interestadual, e o caminhão lá na barreira do estado acabava sendo parado e cobrando esse ICMS da antecipação, ok? Pessoal, deixa eu ver, eu fechei aqui o áudio da Marilis. A Marilis tá no Clubhouse. Você quer abrir aí, Marilis? Eu só fechei para concluir o raciocínio, mas se quiser abrir e fazer algum comentário, fica à vontade, tá bom? E aí, gente, eu já vou encerrar a live aqui. Ver se a Marilis quer fazer algum comentário aqui no Clubhouse, né? Vocês ouvem a Marilis também. E se não, eu vou encerrar. Para eu poder finalizar aqui, gente, que eu tô atrasada já. Tenho que entrar lá na comunidade, tá? Para finalizar aqui com eles as discussões, tá bom, pessoal? Lembrando que todo mundo pode entrar na nossa comunidade, tá? A comunidade é realmente uma comunidade de tributaristas de inteligência de negócio, é um grupo fechado no Facebook. E a gente sempre deixa aí quem quiser saber mais, só fazer contato comigo no direct, perguntar como funciona. Eu sei que tem muita gente que já da comunidade está aqui me acompanhando. A gente vai finalizar aqui e vai direto lá para a comunidade para concluir, falar de outras novidades aí e fazer também mais debates por lá. Então, toda segunda-feira a gente começa aqui ao vivo para todo mundo, fala 1 ou 2 assuntos, depois a gente conclui os outros assuntos lá para todo mundo, tá bom? Quem quiser entrar, manda um direct, eu falo como que funciona, quais são as regras, tudo certinho, manda um direct. Quem tá me vendo pelo YouTube, sempre tem um link ali que você pode acessar esse link para saber como que faz para entrar na comunidade. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.